Ora vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Amém? Irmãos, nós, ao abrir essa escritura, podemos contemplar o coração de Deus. Por quê? Porque desde o princípio, o Deus Todo-Poderoso, Ele planeja juntar o teu povo, ajudar a sua igreja. E Jesus, muitas das vezes, disse que uma casa dividida não cresce, não tem desenvolvimento, porque ele dizia que ele expulsava os espíritos malignos pelo poder de Deus irmão. Então por isso Jesus declarou estas palavras. E o interessante, quando nós abrimos a Bíblia, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, nós vemos a igreja do Senhor sendo restaurada, a igreja do Senhor fazendo o que Deus ordenou desde o princípio. Por quê? Porque Samaria era uma cidade onde não tinha comunhão com Israel. Eles eram separados. Havia uma rachadura de ministério. Havia pessoas que não se lidavam. Tudo aconteceu no ministério de Salomão. Por quê? Porque Salomão, depois de velho, você já conhece, a Bíblia diz que ele se desviou da verdade para honrar ou até mesmo prestar culto aos deuses e oferecer sacrifício a ele. Deus tinha falado para Salomão para que isso não viesse a acontecer, porque assim como o Senhor entregou o reino, assim Deus também tomaria o seu reino. É interessante, Margarete, porque nós achamos que Deus vai aceitar tudo que Ele faz. Deus nos dá uma coisa para que nós venhamos administrar. E a administração da parte de Deus é da vontade dele, não é o nosso. Não importa o tamanho que nós crescemos, desenvolvemos, não importa quem somos nós. O importante é que só tem um grande, ele que é Jesus de Nazaré. Levante a mão para Deus. E para que toda a igreja, todo o ministério possa permanecer aberta à cura, à libertação, à bênção da tua casa, para que isso venha a se manter, é necessário que não tenha divisão, que haja respeito mútuo, para que todos possam receber de Deus vitória. O interessante é que o reinado de Salomão, Deus só não tirou o reinado do rei de Salomão por causa de Davi. Jeroboão e Roboão, um era filho do rei Salomão e o outro não era nem parente, era aquele que estava dando Salomão o seu reinado, mas que segurava a linhagem de Deus, ou seja, não admitia o que Salomão fazia em adoração à imagem. Por isso Deus tirou de Salomão 10 tribos e deu a este homem, e deixou somente 2 tribos a Salomão, seu filho, por amor a Davi. Por causa de Davi, Deus permaneceu que Israel tivesse 2 tribos, que é a tribo de Judá e outra tribo. Então eles se bancaram para outro lugar. Mas olha que coisa tremenda, eu quero que você entenda. Porque a tribo de Levi ficou com o filho de Salomão. E a tribo de Levi era quem administrava a adoração do templo. Eram os pastores da época, eram os missionários da época, porque tinha autorização de Deus para poder lecionar a palavra do Senhor. O manuscrito eram aqueles que
pudesse falar ao povo acerca do Taná, do Torá, do Pentateuco, que é os 5 livros iniciais da Bíblia. Eles foram separados para isso, porque Deus, no livro de Números, disse bem claro que separaria a tribo de Levi, ela não teria herança, porque Deus seria a sua própria herança. Agora preste bem atenção, ainda que 10 tribos foram para outro lugar, uma separação que surgiu com o resultado do complexo processo histórico e também cultural da época, começando com esta divisão que aconteceu ali, Mané, uma divisão terrível do reino de Israel, após a volta do norte e outra do sul. O reino do norte e o reino do sul se dividiram. Agora preste bem atenção, lá no reino de 10 tribos, a Bíblia diz que não tinha quem pudesse oferecer sacrifícios. Não tinha as pessoas corretas para pregar o Evangelho, ou para pregar o Velho Testamento. E agora, como é que 10 tribos, a maioria, não ia poder adorar a Deus? Teve uma divisão e eles não poderiam adorar a Deus, porque não tinha nenhum levita. Agora eu quero que você entenda, porque era uma divisão. Eles começaram então por eles mesmos, pois havia que o povo, Margarete, não tinha como adorar, eles necessitavam adorar a Deus, mas não tinha como adorar, por quê? Porque estava só com o reinado do filho de Salomão. E aí então eles começaram a colocar, se fosse o dia de hoje, eu vou consagrar você a pastor, eu vou consagrar você a isso, eu vou consagrar você daquilo, porque nós temos que mandar. E quantas pessoas estão em cima de altares, e quantas pessoas estão pregando o Evangelho, sendo que não deu autoridade para que eles pregassem o Evangelho, trazendo consequência espiritual para o povo e para a igreja de Deus. Agora explica isso, eu vou tentar explicar com os mínimos detalhes. Por quê? Porque a obra de Deus é que havia uma distância, havia uma separação, havia pessoas de outras tribos que misturavam a Samaria, outras pessoas que se misturavam a eles, e eles começaram também a adorar deuses, eles começaram a adorar outras coisas. Onde não tem pregação genuína do Evangelho, as pessoas começam a acreditar em qualquer coisa, as pessoas começam a acreditar em mentira, as pessoas começam a se desviar dos caminhos do Senhor, achando que estão adorando a Deus, mas não estão adorando a Deus coisa nenhuma, estão adorando os seus desejos no seu coração, como aqueles que estavam no Egito, que começou a adorar a idolatria e queria voltar para suas próprias mãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não se agrada em divisão. Deus não se agrada em divisão. É necessário respeito mútuo sobre os líderes. Um dia você vai ser obreiro. Um dia a responsabilidade vai vir, aí você vai ver o chicote para lá. Aí você vai ver a responsabilidade das almas. E Deus fala para você: eu não te chamei aqui como covarde, eu te chamei aqui como ministro da minha palavra. Eu te chamei aqui para você ser luz em meio às trevas. Eu chamei você aqui para a presença de Deus nessa noite. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque a Bíblia vai me dizer no Evangelho de João, capítulo de número 4, que Jesus diz: é necessário passar em Samaria. Dá glória a Deus, irmão? É necessário passar em Samaria. Por quê? Porque ali tem uma filha de Deus, ali tem um filho de Deus. Ela encontrou a mulher no tanque. Você quem tem que conhecer? Se não conhecer a Bíblia, não conhece o processo de evangelização. Jesus, quando entrou em Samaria, estava dando um recado para Israel: não pode ter trazer vitória, para trazer bênção e para trazer salvação. Aleluia. Ou
chega para a igreja que estava seca, que estava sem direção. Estava sem direção. Como o povo de Samaria do Salomão estava sem direção. Mas o Senhor diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, Ele dá um recado para a obediência. Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de todo o poder. Depois serei minha testemunha, tanto na Judeia, Samaria, em Jerusalém e os confins da terra. Vou dar glória a Deus. É uma ordem de Deus. É Deus dizendo: o evangelismo que tem que acontecer. O teu vizinho tem que ser chamado para receber. O teu amigo tem que ser recebido com ações de graças também. Traga eles, porque se não vierem, traga também a madeira escrita com o nome dele, porque Ezequiel estava dizendo, você viu aqui nesta campanha, Deus vai ajudar. Não quero que ninguém se perca. Pastor, mas falou mal de mim, falou mal da minha família, falou mal disso, falou mal daquilo. E quem disse que você ia estar livre de perseguição? E quem disse que você ia estar livre de acusação? E quem disse que você estava livre de perseguição até dentro da igreja? Como foi não? Quem morreu pela tua vida foi Jesus, e através do sangue de Jesus. Ele alcança o teu esposo, ele alcança os teus filhos, ele alcança aquele macumbeiro dos filhos dos infernos, que vai ser limpo, porque a Bíblia diz, meu querido, dos pecados pode ser vermelha como escarlate, se tornará branco como a neve. Eu vou dar outra glória a Deus. Aleluia! Uma alma vale mais do que qualquer coisa. E Jesus diz assim para os discípulos, os 12 discípulos do Cordeiro: ficarem em Jerusalém, porque não pode sair seco, não pode sair sem poder, não pode sair sem unção, não pode sair sem instrução, não pode ser de qualquer jeito. O reino do céu não é carne, não é aleluia, é sangue. Maravilhoso! Receba! Aleluia! O reino dos céus é mais do que qualquer coisa.
para mim e para você. É Deus. Quem sabe você deve estar pensando, o apóstolo, o dia inteiro meditando a palavra. Não. Eu apenas disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E o Espírito falou, não é evangelismo? Leia sobre Filipe. Mas mostra como tudo começou. Porque o povo é difícil de entender. Porque texto fora de contexto gera pretexto para heresia. Eu estou cansado de ver que as pessoas lêem um versículo, já fica pregando, falando um monte de coisa que a Bíblia não diz. Então lê o versículo abaixo, lê o versículo acima, lê um versículo diferente. É isso. E as pessoas caem. As pessoas ouvem, mas caem na clave. Esse dia tinha um pregador que falou que Deus ia curar. Aí pegou um pedaço de sapato, tirou o sapato, colocou a unção no sapato e foi aquela fila danada. E a menina estava dando na cabeça, toma sapatada na cabeça, estava nas costas, toma, e o povo engolindo essa besteira. Uma filona grande, e ela crescia, ele comprando por aquela besteira. Pastor Paulo perguntou, tomou o microfone dele e falou, vai embora. Quem cura é Jesus, aleluia, levanta a mão da glória a Deus. Quem faz milagre é Jesus. Não deixa ninguém te enganar com misticismo. Não deixa ninguém te enganar com flores. Não deixa com sal grosso. Porque se fosse de Deus, até hoje estava fazendo. Mas eles só fizeram para alcançar os seus objetivos financeiros. Eu sei disso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ainda mais que nós somos, aleluia, fraco, pequeno, mas o nosso Deus permanece grande. Levante a mão da glória a Deus. Ele é como o pregador disse, é o grandão da Galileia. Ele está aqui para nos dar vitória, para nos dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Então quando você evangelizar, não importa. Não importa, você está cheio de poder. A Bíblia diz que 120 pessoas ficou em obediência. A palavra do Senhor diz que depois de 40 dias, orando e jejuando, porque estava debaixo de uma promessa. Uma promessa dada por Deus. E aí, acontecem os milagres. Se você continuar lendo o Atos dos Apóstolos, você vai ver que as pessoas vinham, mais de 500 pessoas eram batizadas. Mais de 1000 pessoas eram batizadas no dia. Não sei como ele fazia isso. A Bíblia diz que o ministério foi crescendo. Levanta a mão da glória a Deus. O ministério dos apóstolos foi crescendo e desenvolvendo. E ele falava, não, está bom aqui, está mudado, Deus está operando, está legal, está bom aqui. Mas não foi isso que Deus falou para eles. Deus falou para eles o quê? Aleluia, Jerusalém e até os confins da terra. Foi isso ou não foi? Mas porque a igreja estava crescendo. Dízimo, todos traziam. A Bíblia diz que eles traziam tudo. Não era só 10%, não. Mas a Bíblia diz que eles davam de tudo, tudo para os apóstolos. Depositavam no pé dos apóstolos naquela época. Vai pregar isso para o povo que está aí nas redes sociais. Ele vai chamar de ladrão. Vai pregar isso. O povo trazia. E a igreja ia crescendo. Mas o povo, os apóstolos, permaneceram em Jerusalém. E o que o Deus Todo-Poderoso permitiu? Permitiu que se levantasse um perseguidor da igreja. Nem todos os perseguidores do diabo. Olha, pastor, vigia a terra. Nem todos os perseguidores de Satanás. Muitas das vezes você começa a receber uma perseguição porque você está muito acomodada. Está muito acomodado. Está tudo bem para você, para a tua casa, está acomodado. Mas Deus não chamou você para se acomodar. Deus chamou você para pregar. Deus falou, eu coloquei uma unção sobre a tua vida. Eu coloquei autoridade sobre a tua vida. Pregue a minha palavra em tempo e fora de tempo. Anuncie o evangelho, porque eu vou salvar. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Isaías disse na galera de Isaías? Quem creu na minha pregação e aqui foi imputado o braço do Senhor. Eita! Deus está levantando, aleluia, pregadores, homem de Deus, aleluia, que vai pregar do lado de fora da caixa.
Mas Saulo levantou perseguindo a igreja. Primeiro que foi morto ali foi Estevão. Primeiro Tiago, depois Estevão. Estevão foi apedrejado falando da palavra e pregando para aqueles saduceus, aquele sacerdote. Ele foi apedrejado, mas não negou o nome de Jesus. Ele foi apedrejado, mas ele não ficou olhando para a carne e nem para a terra. A Bíblia diz que o céu se abriu e ele viu o Senhor em pé, à destra direita de Deus Pai. Levante a mão da glória. A visão espiritual de Estevão ainda estava aberta, em meio às pedradas. Quantas pedradas você tem recebido nos outros? Quanto foi que você recebeu? E você vai querer desistir da obra? Quer desistir do teu chamado? Quer desistir por quê? Jesus não desistiu na cruz por você, não. Jesus não desistiu, ele continuou convicto do seu propósito. E por que você abaixa a cabeça? É hora de levantar a cabeça e anunciar que estes nomes que está escrito aqui, já que não vieram, nós vamos determinar a restauração, nós vamos determinar a salvação. Quem crê nisso dá glória a Deus. Aleluia! E aí o que acontece? Ficaram com medo por causa da perseguição de Saulo. Mas a Bíblia diz que Filipe não era pastor, não era obreiro, irmão, não é apóstolo. Esse Filipe aí não era. A Bíblia diz que ele fugiu. Ele falou: eu vou para onde? Eu vou correr para onde? Ele falou: já sei. O povo de Israel não entra em Samaria porque não gosta de nos misturar com os samaritanos. Então para lá que eu vou. Eu entrando lá, ninguém entra, eles não querem entrar. Então Filipe, inteligentíssimo, foi para Samaria. Esqueceu, porque lá no começo estava escrito assim. Ele não foi por causa do mandamento de Jesus que diz: ó, pregar o evangelho. Não foi. Ele não foi lá, ele foi para se esconder de Saulo. A Bíblia diz que Jesus tinha falado: receber poder depois de pregar o evangelho em Samaria, Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Samaria estava ali. Mas ele não foi por causa que ele ouviu e Samaria, ele foi lá com medo. Agora preste bem atenção: um crente cheio do poder de Deus. Aleluia. Um crente cheio do poder de Deus chega a deuses. Aonde tinha um mágico ali que fazia e enganava todo mundo. Olha só, eu até estou vendo pessoas entendendo o modo que eu estou dizendo. Tem pessoas imitando Simão, não é Pedro. Tem pessoas imitando e pessoas escravizadas, pessoa doente, pessoa aleijada, pessoa com problema espiritual, estão ali em Samaria. E quem chega para pregar, irmão? Quem chega lá em Samaria para se esconder? Filipe. E quando Filipe chega, começa a ver a pobreza do povo, a doença do povo, as mentiras, as idólatras, porque não poderia ter a quem pregar. Então ele começa a anunciar o evangelho. Olha só, ele vai nos dizer, Margarete, povo de Deus, preste bem atenção. A Bíblia vai dizer que Saulo estava perseguindo o povo, porque queria, a uns prendia, outros matava. E a Bíblia diz no versículo 5 da qual nós lemos, que descendo Filipe a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. E o que acontece quando você prega em situação caótica? A Bíblia diz que as multidões reuniam e prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pastor, não estou entendendo. Eles ouviam e viam os sinais que ele fazia. Levanta a mão. E o que acontece, apóstolo? A Bíblia diz que os espíritos imundos saíam de muitos que tinham gritando. Lembra aquela irmã que estava lá gritando? É assim, os espíritos malignos saíram das pessoas gritando, e muitos paralíticos, coxos, eram
dor de cabeça só, Deus já está tirando, ó. Essa dor no estômago que você está servindo aí, Deus já está tirando, ó. Em nome de Jesus, receba a cura. Saiu por quê? Porque quando Deus entra, o diabo tem que sair. Porque quando Deus entra no teu ministério, aquilo que está te amarrando tem que estar desamarrado. Quando Jesus entra na tua casa, no teu marido, nos teus filhos, as correntes são quebradas. Mas para isso eu tenho que pregar, tem que falar, tem que anunciar. Louvado é o nome do Senhor. E de repente, Margarete, estava ali um homem chamado Simão, que anteriormente praticava naquela cidade a feitiçaria. Sempre tem um filho do cão. Jesus. Iludindo o povo de Samaria. E dizia ser um homem importante. E todos ali o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Aí a mentira do diabo. Tinha um homem ali fazendo mágica, enganando. Se já estava passando aí um tal falando em inglês aí, aonde o cara ali, o cara, cuidado, irmão, com isso aí. Cuidado. Não há pastor está errado, não, precisa do pastor para direcioná-lo. Porque se não tiver um pastor, é como o povo de Samaria, é enganado. Fazer pastor, cuidado com aquilo que você ouve lá fora, cuidado com aquilo que te promete lá fora. Pergunta para ele onde está escrito, pergunta para ele se tem pastor, pergunta para ele se tem doutrina. Pergunta! O que é doutrina? É a palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que eles o atendiam porque já desde muito tempo os haviam enganado com sua mágica. Sendo enganado pelas mágicas. Mas olha o que acontece. Quando Filipe pregava acerca do reino de Deus, como mulheres. Eles acreditavam aí, Margarete. Então Filipe foi batizando, tanto homens como mulheres, batizando homens como mulheres, de uma forma tão poderosa que até esse filho do cão, esse Simão mágico que um dia, a Bíblia diz que até o próprio Simão, sendo batizado, seguiu Filipe, e vendo os sinais e os grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. Então até Simão aceitou Jesus. Levanta a mão, da glória a Deus, amado. Deixou a feitiçaria de lado para servir ao reino de Deus, da glória a Deus. Aí a notícia chega aonde? Chega em Jerusalém. Porque os apóstolos não fugiam, ficaram escondidos por causa da perseguição de Saulo. A Bíblia vai nos dizer que quando, aleluia, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Senhoras e senhores, por quê? Porque quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram, foram para lá. Quem? Pedro e João. E o que aconteceu quando esses dois chegaram? Diante daquele avivamento tremendo, a Bíblia vai nos dizer aqui, louvado é o nome do Senhor, que quando eles chegaram, versículo 15, oraram para que recebesse o Espírito Santo. Por quê? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Quando eu bater uma palavra para o teu irmãozinho, é necessário batizar com o Espírito Santo. Não é uma doutrina, como eu já ensinei aqui, é uma experiência. Mas quem não teve experiência com Deus? É uma experiência. Batizar com o Espírito Santo não é doutrina, mas é uma experiência. Eu tenho uma experiência. Aleluia, Deus. Foi um monte de mão na minha cabeça para me receber os dons espirituais. Eu tenho uma experiência com Deus. Quando eu fui batizado, falei em línguas estranhas, o negócio foi tremendo. Agora, fala que não precisa disso. Claro que não, para salvação não. Levante a mão, da glória a Deus.
Mas quem não quer uma experiência com Deus? Aleluia! Quem não pretende ter uma experiência com Deus? Quem não quer o batismo com Deus? Quem batiza não é um apóstolo. Eu não vou escolher a sua cara de olhos azuis, nem sua pele branca, nem preta, para falar você vai ser batizado com o Espírito Santo. Não! Quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Jesus. Levante a mão da glória a Deus. E Ele vai te batizar para aquilo que seja útil. Ele não vai te batizar porque gostou de você e foi com a tua cara. Não! Ele vai te batizar para que você use aquilo para o que ser útil na obra de Deus. Negar o batismo com o Espírito Santo é negar o próprio reino de Deus. Como eu vou pregar sem missão? Como eu vou pregar sem ousadia? Como eu vou pregar? Aleluia! Cheio de blá 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 blá. Estou cansado de blá blá blá. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus vai fazer um milagre na minha vida em nome de Jesus. Aleluia! É melhor receber o reino de Deus do que a podridão dessa terra. É melhor receber Deus na nossa vida do que o diabo enganador do devotamento da glória a Deus. Se enganando e chega dentro da igreja para tentar fazer mal aos crentes. Ou você pensa que é só você que está aqui? Aqui tem anjo e tem demônio. E eles não estão gostando do que eu estou pregando. Eles também entram na igreja para tentar confundir a tua mente. Para tentar falar, eu não presto, eu não vou ouvir essa pregação, eu não gosto dela, eu não gosto dele. Repita! Em nome de Jesus, irmão! Aleluia! A Bíblia diz que Simão estava lá em Simão. Olha os crentes falsos. Simão estava lá, aceitou Jesus, foi batizado. De repente, ele começou a ver Pedro e João orando no povo. Falando coisas estranhas. Pastor, mistério. O povo foi cheio, mas por quê, pastor? Porque o sinal do batismo com o Espírito Santo é línguas. Está escrito nas Sagradas Escrituras, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, Atos capítulo 2. Quem fala línguas estranhas faz mistério com Deus. Aleluia! Dá glória a Deus, irmão. Dons espirituais. Tem dom aí uma torta e a direita. Quem quer só pedir a Deus que Ele dá. A Bíblia diz: aquele que pede, Ele dá. Aquele que bate, é o que se usar. Ele está aqui para te dar, mas nós não abrimos nosso coração mais. Nós não abrimos nosso coração mais, na verdade. É isso. Não escancaramos a nossa morte, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu pequei, mas eu retiro de mim o teu Espírito. Não tem mais preocupação com isso. O povo não se preocupa mais com a unção de Deus, com o mistério de Deus. A igreja está mudando. Nem parece mais igreja, parece um show de povo do Senhor. O meu Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele ainda cura, liberta e salva. Levante a mão para a glória a Deus. Aí Simão estava lá, Simão, um mais. Vê todo mundo recebendo o Espírito Santo. Olha que Simão, aleluia. Ele viu, Simão vendo tudo isso. A Bíblia diz que pelas mãos dos apóstolos receberam o Espírito Santo. E no versículo 18, o falso crente, olha só, irmão. Quem está gostando da glória a Deus? Aleluia. É uma palavra do velho, do novo e da revelação vida do céu. Você está vendo aqui texto, contexto, para não ficar fora. Aleluia. Eu tenho um pretexto para te dar. Um pretexto chama palavra do Deus vivo. Olha só o versículo de 1 18, está dizendo assim, ó: se não vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, oferecer o quê? Dinheiro. Quantos estão se corrompendo por causa de dinheiro? Essa noite nós temos que produzir pelo menos 10.000, pinga baixo, 5.000. Aí sobe o camarada em cima do altar
Tem 20 aí com R$1.000. Tem 20 mil aqui no altar com R$1.000. Aí quando não consegue, só tiver lugar onde o povo tem dinheiro, né? Alphaville. Aí o povo vai lá e pede mesmo, já vi. Aí sobe um, não tem nada. Sobe, falta mais um, sobe outro 1.000. Aí, quando não tem mais, ele abaixa para 500. Eu quero mais 10 com 500. E não tem igreja que nem fala mais de Jesus, só de dinheiro. Só fala de mamão. Pastor, e aqui não vira nada. Se for fazer isso, não tem que fazer de 50 para baixo. É porque o povo bater R$50 no bolso é difícil. Aí quando tem revelação que dá, eu quero 20 com R$50 nota. Já pensou, irmão? Não tem. Aí a pessoa baixa para 300, 200. Aí lá não é mais igreja, é um clube. Fica entendendo isso da glória a Deus, irmão. Eu não estou aqui para mentir, nem para falar bobagem. Eu não sou Simão Márcio para me vender e vender a palavra que eu prego. Eu não sou isso não, meu querido. Eu estou dizendo que Jesus é o mesmo. Ele vai batizar você com o Espírito Santo e você não precisa pagar para receber. Deus, ele te dá de graça a salvação. Ele te dá de graça. Glória a Deus. De graça receber e de graça dar. Sabe por que muitas das vezes não veio pessoas de fora para pregar aqui? Porque muitas das vezes eu não tenho dinheiro para pagar para eles. A verdade é essa. Às vezes eu quero trazer pessoas melhores, mas eu trago a primeira vez e ele recebe. Aquele lá, não vou falar que está gravando, aquele pequenininho, ele fala, nunca mais vou ver essa igreja. Se dia eu chamei ele, não dá para ele não, mas quando eu chamo pela primeira vez, ele que vem batendo. Quem está entendendo a glória de Deus? Pastor, vigia na terra, eu vigio sim. Quando eu aqui estava na igreja, lá na festa da rádio, eu dizia, festividade, igreja lotada. Vi igreja de todo lugar, precisando da carta, porque a rádio era bem vida. As pessoas recebiam milagre, poder, unção. É o que, galera? Não precisava levar carta, estava lotado. Aí eu chamei um bispo, não vou falar o nome dele, porque disseram para mim que ele está desviado hoje. Um bispo de uma igreja muito grande, mas foi pregar lá, vocês sabem quem é. Aí chegou atrás da cortina, ele chegou para mim e falou assim, olha, vamos fazer aqui, ó, a igreja está e eu vou fazer um propósito de R$50. Você lembra disso? Aí ele começou lá, R$50, traz aqui no outro, e o povo foi trazendo alguma coisa, o povo foi ofertando, eu coçando a cabeça. Escute bem, aqueles R$50 era dele, ele estava ofertando, era um político até lá, e assim vai tirar tá. Quando acabou o culto, olha só, a pessoa foi embora, ele falou, cadê o meu 50? Falei, como é que é? Cadê o meu 50? 50? É, eu coloquei lá só para chamar o povo, não dava 50 para não. Negócio aí, dava 50. Aquele lá está lotado, eu dou o meu, eu tenho o meu, eu tenho no bolso, eu te dou o meu, mas esse aqui você não toca, porque é do altar de Deus. Quantos irmãos estão pregando em cima do altar? Quantos mentirosos, e a igreja está encolhendo tudo isso? Começa em casa a produzir falsas profecias, engana muito, combina esse dia eu vi um combinando, falando que ele era adúltero, combina no mesmo outro dia alterou de novo, ou fez outra coisa. Irmão, eu fico vendo isso, eu falo, meu Deus, será que o povo não está vendo isso? Tem muitos irmãos, mas a igreja verdadeira, ela vai passar por tribulação. A igreja verdadeira vai passar por dificuldades. Sabe por quê? Porque usa a verdade e não usa a mentira. Deus, ele honra. Porque Deus é poderoso, ele é dono do ouro e da prata. Deus, ele não precisa de mentira. Deus, ele traz quem ele quiser para abençoar a igreja dele. Mas enquanto estivermos em pé, com essas portas abertas, pregaremos a verdade. Aleluia. Glória a
terminando. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro? É certo que tu não tem pago direito neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te desse teu pecado e ora a Deus, talvez que seja perdoado os pensamentos do teu coração. Versículo de número 23. Pois vejo que estás em fel de amargura e preso pelo pecado. Respondeu, porém, Simão: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste me aconteça. E tendo ele testemunhado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitos das aldeias de samaritanos anunciaram o Evangelho. Agora quem está anunciando o Evangelho é o samaritano. Deus ele cura, Deus ele liberta, Deus ele sara, Deus ele purifica. Se aquele não quer pregar a verdade, prostituta, Deus vai levantar o cachaceiro, Deus vai levantar o perdido para pregar o Evangelho, em nome de Jesus, da glória a Deus. Mas aquele que perde dinheiro, deixa eu falar uma coisa para você, você que engana as pessoas. Você que engana as pessoas. Se arrependa enquanto é tempo. Peça perdão a Deus e peça para Deus orar por ti. Por quê? Porque Simão está em fel de amargura. Você está entendendo a glória de Deus? Deus ele quer mudar a tua trajetória, o teu pensamento. Deus ele quer mudar em nome de Jesus. É necessário em nome de nós diminuirmos, que o Senhor cresça. Aleluia! Levanta, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Deus traz palavra evangélica. Esta minha palavra, a posição evangélica, da qual o povo está acreditando no milagre, da qual o povo está acreditando na bênção. O cachaceiro vai voltar para a igreja. Em nome de Jesus, o desviado vai voltar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o desigrejado vai ter a mente purificada. E o Senhor vai salvar a esposa, vai salvar filho, vai salvar. Eu oro por alma, eu anseio por alma, eu desejo alma. Receba o santo da parte de Deus agora. Receba o santo da parte de Deus agora. Receba o santo da parte de Deus agora. Eu oro pelo Marcos. Meu Deus, abençoa ele. Abençoa, meu Pai amado, faça com que ele cresça, desenvolver, meu Pai amado, e volte para os teus braços. Vai também de encontrar o Jailson e os Jaques do Senhor. Eles são vasos nas tuas mãos. Quebra todo o laço do engano, todas as correntes do capeta. Em nome de Jesus, remova. Tu és o Deus poderoso. Receba unção, receba unção, receba o poder de Deus, aleluia. Vai de encontrar o Abraão, Fábio, Siqueira, de França, vai tirar as cachaças dele, vai tirando as má companhia, vai restaurando ele, Jesus. Tira ele, Senhor, do lixo e traga para o luxo. Em nome de Jesus, quebra todo o laço do diabo. Em nome de Jesus, eu oro também. Eu oro também, Senhor, aleluia, aleluia, pelo Batista, homem de Deus, Senhor, abençoa a vida dele, em nome de Jesus, tu és o Deus poderoso na terra. Eu repreendo o mamon na vida dele. Jesus Cristo, meu Pai, me cura, liberta e sara. Eu apresento também a minha filha Bianca, eu apresento Mateus, meu Pai, minha nora, meu neto, eu apresento meu Pai,
receba unção agora, receba unção agora, receba unção agora. Olha aí, olha o que Deus está fazendo aí, olha a cura, olha a restauração, olha aí, vai que compra meu pai Sebastião, dá conselho, tá com câncer de próstata, vai que compra meu Deus e cura dele, vai que compra também, Senhor, a Dani e o Valdeci, vai repreender o câncer na vida do Valdeci, em nome de Jesus Cristo, vai restaurar esse povo. Eu oro agora, receba o santo do milagre, receba o santo da bênção, quebra Jesus todo o laço, quebra Jesus toda ação maligna, receba a vitória, receba ânimo dobre, em nome de Jesus, receba! Lava como Xandará como Pedecalava Xandará. Deus está quebrando o laço de inimizade. Deus está quebrando o laço de inimizade. O laço de contenda que faz com seu ministério não cresça. Andarabaia Xandarábia. A partir de hoje, que Deus vai fazer uma obra linda. Andarabaia Xandarábia Xé. Em nome de Jesus Cristo, toda contenda desaparece. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus da união, o Senhor é o Deus da vitória, da multiplicação. Eu faço menção da tua palavra, porque o Senhor está levantando Filipe. Eu faço menção do Evangelho, receba esta unção em nome de Jesus. Inimizade cai por terra agora. Eita Jesus, aleluia! A mentira do diabo cai por terra agora. Deus está dizendo para ti: há uma separação nesse teu ministério, e você tem falado, Senhor, porque não está crescendo. O que está acontecendo, Jesus? Deus está dizendo: você vai chegar na pessoa que não fala com você, que não concorda com você, e você vai falar: Pai do Senhor, me perdoe por alguma coisa, e bate na mão dela, porque quando você bater na mão dela, as correntes vão cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está entendendo isso? Lá em Arábia, quer que o seu ministério cresça, o jovem cresça, começa com você. Essas correntes que Deus está quebrando agora, só depende de você, porque algo lá na frente Deus já preparou para a tua vida. Receba em nome de Jesus, ó. Em nome de Jesus. Levanta a mão que está entendendo. Glória a Deus. Se tiver alguém assim com rancor, venha, enquanto a unção está sobre a minha vida. Talvez rancor porque alguém fez mal a você e você está com o coração triste. E Deus quer operar. Aleluia, glória a Deus. Deus vai repreender os perseguidores. Aleluia, glória a Deus. Deus vai repreender Saulo, que está te perseguindo, porque você é uma bênção. Você é uma bênção. Se tiver mais alguém, venha. Pastor, faz sempre que prega assim, Margarete. Chamar aquilo que eu preguei. Pastor, se vier uma língua, chamou a atenção. Você tem que dar uma pregação, eu pego. Esse que eu não pego. Às vezes eu estou pregando, você está passando, aquilo que Deus falou e você está aí, continua aí. Venha, já terminou o culto, já deu a bênção apostólica. Mas você não pode ficar com o coração amargurado. Coração amargurado, você não vê milagre. É o que Jesus foi fazer lá no monte da transfiguração. E ele deixou o povo lá embaixo, os outros discípulos cuidando do povo, mas não saía milagre, não tinha cura, não tinha nada, porque o coração dele estava com casca de demônio. Jesus disse: esse demônio só sai com jejum e oração. Essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Por quê? Porque ele estava olhando. Por que Pedro não subiu? Não subi.
Por quê? Então o milagre não vai acontecer. Está entendendo? Mas Deus está quebrando as correntes. Deus, tu és poderoso, maravilhoso. Segundo a tua palavra, levanta samaritano nos nossos dias para pregar o teu evangelho. Assim, meu amado, eu oro pela tua serva também, Janaína. Repreendo essas correntes dos infernos, em nome de Jesus, para que ela tenha vida e tenha multiplicação acontecendo, em nome de Jesus. Amém, Janaína? Glória a Deus, irmão. Vamos levantar as mãos para o céu. Às vezes é coisa simples. Quem está com dor de barriga aí, vem correndo. Dor no estômago, o estômago está virando. Tem alguém que está assim? Vem aqui, em nome de Jesus. Não tem nada. Amém? Deus, ele me persegue, Margarete. Eu vou lá buscar a menina, coloco o negócio do carro e o pregador. Oh, teu pai, a tua mãe. O pai está lá e eu não fui. Em todo lugar que eu vou, não sei o que, até assistindo Chaves, Deus fala comigo. Até assistindo Chaves, Deus fala comigo. E eu tenho que mudar, vou para outro lugar, e é a mesma frase. Deus, ele me pega quando ele quer. E eu me sinto alegre quando ele me pega. Não se sinta triste. Amém? Levanta a mão no céu, que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre nossos corações, hoje para todo sempre, todo dia. Amém, amém, amém. Está terminado. Olha, irmão, sábado não tem culto, tá? Domingo tem. Deus abençoe. Fique em paz.